A história de Paulo é um estudo de caso fascinante sobre convicção e mudança. E para organizar nossa análise, acho que a gente pode focar em 3 fases cruciais. O homem que ele era antes de tudo, o ponto de virada que redefiniu a existência dele e o legado que ele construiu enfrentando adversidades, assim, impensáveis para a maioria de nós. O que é fascinante aqui é a intensidade de cada fase. Nada na vida dele parece ter sido feito pela metade, sabe? Essa sua observação sobre a intensidade é o ponto de partida perfeito. Porque antes de ser Paulo, o missionário, ele era Saulo de Tarso. E essa mesma intensidade, ela estava toda canalizada numa direção completamente oposta. Ele não era uma figura qualquer, né? A gente tá falando de um jovem judeu, filho de um fariseu, com uma educação de elite. Com Gamaliel em Jerusalém. Não era apenas ser religioso. É como se ele tivesse se formado com honras na mais rigorosa faculdade de direito teológico daquele tempo. Gamaliel era uma lenda. Então Saulo era parte da elite intelectual e religiosa, treinado para ser um guardião da tradição. E ele também tinha privilégios muito práticos. Era cidadão romano, o que já lhe dava direitos e proteções que a maioria não tinha, e era fluente em hebraico, aramaico e grego. Ele era um homem que, transitava por diferentes mundos. Mas, nesse primeiro momento, todo esse intelecto, todo esse zelo, estava a serviço de uma única causa: proteger a fé judaica do que ele via como uma heresia perigosa, o cristianismo. Exatamente. E essa combinação de identidade religiosa judaica, cidadania romana e educação grega o tornava único. Ele era a pessoa certa no lugar certo para ser um perseguidor incrivelmente eficaz. Ele entendia a lei, entendia a cultura e tinha a proteção do império. Toda a formação dele o preparou para ser o inimigo perfeito para a nova fé. E essa proteção era violenta. O material que a gente tem descreve ações de uma brutalidade impressionante. Ele não apenas discordava dos primeiros cristãos, ele os caçava. A fonte diz que ele aprovou publicamente a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Chegou ao ponto de pedir autorização formal ao sumo sacerdote para levar essa perseguição até Damasco. Como que alguém tão educado e religioso chega a esse nível de violência? A gente precisa tentar entrar na cabeça dele para entender isso. Da perspectiva do Saulo, ele não era um vilão agindo por maldade pura. Ele acreditava fervorosamente que estava fazendo a coisa certa, que estava defendendo Deus e a lei de Moisés. Para ele, os cristãos eram uma seita que ameaçava destruir séculos de tradição. Então, na mente dele, a violência era uma ferramenta necessária para purificar e proteger seu povo. Essa certeza absoluta de que estava certo é o que torna a transformação posterior dele tão sísmica. Ele não era uma pessoa morna que mudou de opinião. Era um extremista que mudou de extremo. E essa mudança acontece de forma abrupta, dramática. O cenário é a estrada para Damasco, o mesmo lugar para onde ele estava indo para prender mais cristãos. A fonte descreve essa conversão como um evento súbito. Uma luz brilhante do céu cerca, ele cai no chão e fica cego. Então, ele ouve uma voz que faz uma pergunta que muda tudo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, do ponto de vista cético, isso soa como uma alucinação ou uma convulsão, mas o que no comportamento posterior de Paulo sugere que, para ele, isso foi uma realidade inegável. Um cético teria que explicar por que um homem no auge da carreira, com poder e prestígio, de repente abandona tudo para se juntar ao grupo que ele mais odiava, um grupo perseguido e sem poder. Ele não ganhou nada com isso em termos mundanos. Pelo contrário, perdeu tudo. Reputação, aliados, segurança. A mudança foi tão radical e contra os próprios interesses que ela exige uma explicação igualmente radical. Para ele, aquele encontro foi o desmantelamento completo da realidade dele. E o resultado imediato é de desorientação total, certo? Ele é levado cego para Damasco e, depois de alguns dias, um cristão chamado Ananias, que compreensivelmente estava apavorado com a ideia, o procura, cura a visão dele e ele é batizado. E aí o perseguidor se torna o pregador. Quase da noite pro dia, ele começa a ensinar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A reação deve ter sido de caos completo. Caos e desconfiança de todos os lados. Os cristãos, seus antigos alvos, ficaram chocados, céticos, achavam que era uma armadilha. E seus antigos aliados, os líderes judeus, o viram como o pior tipo de traidor e imediatamente começaram a conspirar para matá-lo. De repente ele se tornou um homem sem pátria ideológica, um pária para ambos os lados. É também nesse período que ele passa a ser mais conhecido pelo seu nome romano, Paulo, o que simboliza sua nova missão, que seria especialmente voltada para os não-judeus, os gentios. Não fica parado. Ele embarca numa série de viagens missionárias que são a prova viva da transformação. A primeira viagem já mostra o tipo de adversidade que ele enfrentaria. Em Listra acontece um episódio inacreditável. Ele cura um homem coxo, as pessoas acham que ele e o companheiro Barnabé são deuses gregos disfarçados, mas logo depois, seus opositores chegam de outra cidade, incitam a multidão e Paulo é apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. E aqui está o momento que define o personagem. O que ele faz depois de ser apedrejado e deixado para morrer? A fonte diz que, quando os discípulos se aproximaram, ele simplesmente se levantou, voltou para a cidade e no dia seguinte continuou a missão. Isso é de uma resiliência que beira o inacreditável, não é? Exato, é isso que eu ia perguntar. A reação dele não foi fugir ou se esconder, mas voltar. O que isso nos diz sobre a psicologia dessa transformação? Não parece mais ser só uma ideia na cabeça dele. Parece que a convicção se tornou algo físico, uma força que o impulsiona mesmo depois de quase morrer. Precisamente. Não se tratava mais de uma opinião intelectual ou de um argumento teológico. A convicção dele havia sido forjada numa experiência que redefiniu sua própria existência. Então ser apedrejado não era um motivo para parar, era a confirmação do que ele já esperava. Ele acreditava que estava participando do mesmo sofrimento que Cristo passou, e isso para ele era uma espécie de honra.
A dor física se tornou secundária em relação à missão. A segunda viagem é igualmente intensa. Ele tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, o que o leva a expandir a missão para a Europa pela primeira vez. E é em Filipos que a gente tem outra cena famosa. Ele e seu companheiro Silas são açoitados e presos. À meia-noite, com os pés presos em troncos, em vez de se desesperarem, eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. E o que acontece a seguir é extraordinário. Um terremoto abala a prisão, as portas se abrem, as correntes se soltam, o carcereiro, vendo as portas abertas, pensa que todos fugiram e está prestes a se suicidar para evitar a desonra e a punição, mas Paulo grita dizendo que estão todos ali. E essa história é incrível por um motivo que vai além do milagre. No meio do caos, com a chance de escapar, a primeira preocupação de Paulo é a vida do carcereiro. É um momento que mostra que a transformação dele não foi só teológica, foi profundamente humana. O perseguidor que consentiu na morte de Estevão agora age para salvar seu próprio guarda. É uma inversão completa do antigo eu. E essa atitude leva à conversão do carcereiro e da família dele. Isso mostra que a conduta de Paulo no sofrimento era tão poderosa quanto a pregação. E ele não ficava só uma semana nos lugares, certo? O estudo menciona que ele passou mais de 2 anos em Éfeso na terceira viagem. O que acontece quando uma figura tão disruptiva se estabelece por tanto tempo num grande centro comercial como aquele? Acontece um choque cultural e econômico. Éfeso era o centro do culto à deusa grega Ártemis, ou Diana para os romanos. Era uma indústria gigantesca com artesãos que fabricavam e vendiam ídolos de prata da deusa. Conforme a mensagem de Paulo se espalhava e as pessoas se convertiam, elas paravam de comprar esses ídolos. O negócio deles começou a ruir. Então, não foi uma disputa teológica que causou o grande tumulto descrito na fonte. Foi uma crise econômica. Os artesãos iniciaram uma revolta que tomou a cidade inteira, mostrando o impacto real e tangível que a mensagem de Paulo estava causando. E durante essas viagens, ele também demonstra uma inteligência estratégica impressionante. O material fala sobre o discurso dele em Atenas, no Areópago, o centro filosófico da cidade. Como ele aborda uma audiência de intelectuais cínicos. Essa é uma das minhas partes favoritas. É uma aula de comunicação. Ele não chega condenando os deuses pagãos. Em vez disso, ele observa a cidade, encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido e usa isso como ponto de partida. Ele diz, basicamente: atenienses, vejo que são muito religiosos. Andando pela cidade, vi seus altares e encontrei um que diz ao Deus desconhecido. Pois bem, é sobre esse Deus, que vocês adoram sem conhecer, que eu vim falar. Ele constrói uma ponte, usando a própria cultura deles. É uma abordagem brilhante de contextualizar a mensagem sem comprometer a essência. E ele não era só um pregador itinerante, ele era um construtor de comunidades. Onde quer que fosse, ele estabelecia igrejas e, um ponto crucial, formava novos líderes como Timóteo e Tito para dar continuidade ao trabalho. Ele pensava a longo prazo. Exatamente. Ele entendia que um movimento não sobrevive com base em uma única pessoa. Ele foi orientado por Barnabé no início do ministério e depois passou esse legado adiante investindo em outras pessoas. Ele sabia que a fé, para ele, não era uma jornada individualista, mas algo a ser vivido e fortalecido em comunidade. Ok, então a jornada dele, essa vida de constante movimento e perigo, eventualmente o alcança. Ele é avisado de que será preso se for a Jerusalém, mas vai mesmo assim. Lá ele é detido e, por ser cidadão romano, apela para ser julgado por César. Ele é enviado a Roma, onde vive em prisão domiciliar por 2 anos, continuando a ensinar e a escrever suas famosas cartas. Segundo a tradição, a vida dele termina ali, executado pela mesma autoridade imperial de que ele era cidadão. Vendo o arco completo da vida dele, do perseguidor fanático ao mártir, a gente quase é forçado a perguntar: qual é o sentido disso tudo? O que o material de estudo nos diz que a gente pode aprender com uma vida tão extrema? O material sintetiza algumas lições muito poderosas que a gente foi, na verdade, descobrindo ao longo da conversa. A primeira e mais óbvia é sobre o poder da transformação. A história de Paulo é talvez o exemplo mais radical de que ninguém está além da possibilidade de mudança. Não importa quão arraigadas sejam suas crenças ou quão terríveis tenham sido suas ações. E essa transformação o leva a um novo propósito, né? O passado dele como perseguidor não definiu seu futuro. Ele recebeu uma nova direção que consumiu o resto da vida dele. Isso mostra que, na visão apresentada, sempre é possível recomeçar, que o passado não precisa ter a palavra final. Outra lição clara, que a gente viu no episódio do apedrejamento, é sobre perseverança e resiliência. Ele enfrentou prisões, naufrágios, fome, traições, ameaças constantes. A lista é enorme. Ainda assim, sua fé e seu compromisso permaneceram firmes. Isso fala sobre a força que uma convicção profunda pode dar a uma pessoa diante de um sofrimento inimaginável. E também a importância do discipulado e da comunidade. Como você mencionou, ele não foi um lobo solitário. Ele investiu em pessoas, treinou líderes e fortaleceu as igrejas locais, garantindo que a mensagem continuasse a se espalhar muito depois da partida dele. Ele estava construindo algo maior que ele mesmo. E por fim, seu legado como professor e teólogo. As cartas que ele escreveu da prisão e durante as viagens não eram só correspondências pessoais. Elas se tornaram textos fundamentais para a doutrina cristã, esclarecendo tópicos complexos e moldando o pensamento de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Isso ressalta a importância do ensino fiel e do estudo profundo, mesmo nas piores circunstâncias. Em resumo, a jornada de Paulo é um exemplo extremo de transformação, dedicação e coragem. Independentemente da crença pessoal de quem ouve, é a história de uma vida totalmente reorientada por uma causa. O estudo conclui que a história dele nos encoraja a viver de forma intencional e a não perder oportunidades de defender aquilo em que acreditamos, custe o que custar.